Boa tarde a todos. Primeiramente, a gente, aqui da equipe técnica municipal, né, apresentado aqui por diversos membros da Prefeitura de Porto Velho, do Eliel do Conselho Municipal da cidade, nós gostaríamos de agradecer a vocês pela presença, né, a segunda rodada de oficinas, a segunda rodada de audiências públicas. Tivemos as oficinas anteriormente, né, e é a quarta vez que a equipe técnica municipal está aqui com vocês. Então a gente gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Então, Distrito de Demarcação, 7 de fevereiro de 2019. Como que é o nome da paróquia aqui? São Lázaro. Eu vou fazer a leitura rapidinho só da apresentação, dos objetivos e das diretrizes aqui que a gente vai tratar hoje, ok? O processo de revisão do Plano Diretor de Porto Velho atende às exigências do Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257 de 2001, em especial o parágrafo 4º do artigo 40, que determina 1. A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. 2. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. 3. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. A participação da comunidade no processo de revisão do plano diretor é essencial para a construção de práticas de gestão democrática da administração pública, em especial na política urbana, permitindo que os cidadãos e associações representativas auxiliem a construção da política e exijam a efetividade dos resultados. Objetivos: a apresentação e discussão de diretrizes e propostas preliminares. Produto 4 é da revisão do plano diretor participativo do município de Porto Velho, gerando um ambiente de debate junto à população em geral, representações da sociedade civil, técnicos, acadêmicos, representantes das unidades de governo e de conselhos afins às políticas públicas envolvidas e demais atores interessados em apreciar e se manifestar. A audiência pública tem por finalidade apresentar à comunidade a visão da administração sobre a situação atual das questões de política urbana para a posterior definição de estratégias e diretrizes de enfrentamento pelo plano diretor, e receber retorno da comunidade a respeito de sua percepção de problemas urbanos, tratados ou não no diagnóstico, bem como receber documentos e informações que complementem o diagnóstico e auxiliem as definições das estratégias e diretrizes de enfrentamento. Então, fazendo uma apresentação rápida aqui da equipe, temos aqui a Jane Cardoso, psicóloga da CEMUSA, Secretaria Municipal de Saúde, a Dandara Valverde, que está recolhendo as assinaturas, arquiteto urbanista da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação, SEMUR, Diogo Henrique, arquiteto urbanista da SEMUR também, Nilson Barros, arquiteto urbanista da SEMUR, o Eliel, que é representante do Conselho Municipal das Cidades, e eu sou Matheus Moura, engenheiro civil da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Temos também a equipe de cinegrafistas que está fazendo a apresentação, ou a gravação da nossa apresentação. Orientações da audiência pública. É necessário que todos vocês registrem a sua participação assinando a lista de presença. A participação dos interessados por meio de perguntas se dará após a exposição e será por escrito através de fichas que serão distribuídas. A equipe da Prefeitura irá recolher as participações por escrito e as encaminhará à mesa para leitura e resposta. Em blocos de 5 perguntas organizadas em temas até 15 minutos antes do horário de encerramento, às 18 horas e 15 minutos. O autor da intervenção deverá estar presente e se identificar no momento da leitura. A coordenação dará a palavra aos interessados para fazer colocações ou solicitar esclarecimentos quando necessário. A intervenção de cada participante será de até 3 minutos, podendo haver reinscrição. Na condução de debates, a coordenação observará o tempo disponível, a complexidade dos temas em discussão e o número de interessados em fazer uso da palavra. A coordenação se reserva o direito de não comentar colocações nem responder perguntas que não tenham relação com a audiência pública. Então, essa parte aqui das orientações é mais para a gente poder fazer a participação organizada. A gente vai realizar a apresentação, tá? Explicando o que foi o plano 4, como é que a gente chegou até ele. E aí vocês podem, a qualquer momento, solicitar para a Dandara uma fichinha para a gente poder preencher as perguntas. E aí no final a gente vai fazer as perguntas, a equipe responde, nós da equipe vamos responder. Tá? E se vocês também quiserem vir à frente, dar um desabafo, um testemunho sobre a questão do planejamento do distrito, fiquem à vontade, tá ok? Então,
Antes da gente começar, eu queria solicitar que todo mundo ficasse de pé. A gente vai passar o hino de Porto Velho aqui na frente. Vou mudar aqui. Agora eu vou passar a palavra para o arquiteto e urbanista Diogo Henrique, que vai conduzir a audiência. Ok? Boa audiência a todos. Pode ser, cara. Boa tarde, meus amigos. Primeiramente, eu queria saber se todos conseguem me ouvir daí. Eu queria estar mais perto, mas como eu tenho que apresentar e tem que ser filmado, eu vou ficar por aqui pela frente, tá bom? Essa etapa da audiência pública, essa audiência pública que está sendo produzida aqui agora, ela é muito importante porque é a última audiência antes da conferência final que vai ocorrer em Porto Velho. Tá? A finalidade dessa audiência é demonstrar o resultado, todo esse processo de trabalho que nós viemos tendo até agora, que esse produto 4 é diretrizes e propostas preliminares. Todas aquelas rodadas de oficinas, de reuniões, de audiências que nós tivemos até hoje, serviram para construir esse produto 4, certo? O que é esse produto 4? Ele mostra, depois de levantados alguns problemas pela comunidade, pelos vários distritos, ele demonstra algumas propostas iniciais que vão estar contidas na lei final do plano diretor. Então, essa audiência ela é crucial e, por isso, muito importante aqui a presença de vocês, porque vocês vão estar aqui validando e reconhecendo tudo aquilo que foi dito anteriormente nas outras reuniões. Tá? Então, meu objetivo aqui é tornar mais claro, resumir tudo que está nesse caderno. Esse caderno está publicado na internet, mas como a internet não é de fácil acesso, também nós temos uma cópia que está na administração, não é isso, senhor Antônio? E quem quiser, quem precisar, a gente pode fornecer para leitura, emprestar esse aqui, ou então de repente até ver a possibilidade de trazer uma outra cópia para deixar para vocês, tá ok? Então, vocês têm que compreender o que está sendo tratado aqui em resumo, comparar com o que está escrito e ver se os anseios da comunidade, tudo aquilo que foi levantado, realmente está transparecido aqui nesse papel, tá bom? Ao final dessa audiência, nós vamos ter uma eleição. Essa eleição para que é? Nós vamos escolher um delegado que vai ser votado entre vocês. Esse delegado vai para a conferência final lá em Porto Velho, juntamente com o administrador, para a gente validar a etapa final do plano diretor, da revisão do plano diretor, ok? Mas a gente deixa para explicar direitinho no final dela. Depois disso, eu queria pedir a colaboração de 2 ou 3 moradores para dar um depoimento, já que está sendo tudo gravado, filmado, isso vai lá para Porto Velho, o gabinete vai estar vendo, o Ministério Público vai estar vendo. Então seria importante que cada um
desse sua colaboração, uma palavrinha aqui para a equipe da filmagem, tá bom? Do registro, dando um depoimento sobre o processo do plano diretor. Eu vou tentar ser mais breve possível, por conta do tempo que já passou, um pouquinho, tá? Para a gente tornar a reunião um pouco mais dinâmica, ok? Pode passar, Eliel. Bom, essa primeira, tá todo mundo enxergando aqui, né? Tá dando para enxergar. Essa primeira tela aqui, ela fala das etapas que nós tivemos que caminhar até chegar nessa fase, que é a fase 3, que é essa do diagnóstico. Primeiro nós tivemos a fase 1, que foi a mobilização, lá em cima. E dessa mobilização nós tivemos um produto 1. Esse produto 1 foi um plano de trabalho. O plano de trabalho foi os primeiros apontamentos de como seria trabalhado a metodologia do plano diretor, que foi construído juntamente com a comunidade, entre o poder público, a equipe técnica e a sociedade. Depois nós tivemos a fase 2, que foi uma análise integrada. O que foi essa análise integrada? A análise integrada foi o levantamento dos problemas de cada distrito. Pela primeira vez a gente descentralizou a problemática do plano diretor. Nosso plano diretor atual falava basicamente do distrito 7 e agora a gente conseguiu descentralizar, a gente teve que ter essa sensibilidade de descentralizar os problemas, porque os problemas que ocorrem aqui no Baixo Madeira, nos distritos, são diferentes dos distritos da BR e são, consequentemente, muito diferentes dos problemas do distrito 7. Então, através dessa fase 2, caiu aqui, eu vou tentar ajeitar. Tem como alguém tentar ajeitar, por favor? Caiu aqui em cima. Essa fase 2, nós tivemos um primeiro produto, que é esse P2, que foi esse diagnóstico dos problemas de cada localidade, que eram preliminares. Como é preliminar? Esse diagnóstico, essa proposta, e depois nós tivemos a consolidação desses problemas. Como é que isso foi construído? Através das oficinas. Por isso que a gente vinha sempre fazer as oficinas nas comunidades para levantar os problemas e botar nesse caderno. Depois de consolidado, nós chegamos na fase 3, que é essa que nós estamos agora. Dentro da fase 3, nós temos as diretrizes e propostas preliminares, que é esse caderno que eu estou falando, e depois dos preliminares, depois que for validado na audiência pública ou tiver alguma alteração que venha surgir pela audiência pública, nós vamos ter as propostas consolidadas. Aí dessas propostas consolidadas nós passamos para a fase final, que é o plano de ação. O que é isso? Tudo isso que foi dito, construído, colocado nos diagnósticos, nas propostas, vai virar lei. E aí a gente vai mandar esse material para a Câmara dos Vereadores e lá a gente também tem que estar pressionando para que tudo saia do jeitinho que a gente combinou. Tá? Por quê? Porque o plano diretor é um grande acordo coletivo que a gente está construindo aqui com a sociedade. Correto? Então, assim, é muito importante estar atento nessa fase final, porque é a hora que tudo que a gente discutiu durante o ano inteiro vai para o papel e vai virar lei. E vai interferir diretamente na vida de quem mora em cada local. Correto? Pode passar, Helena. Bom, essa imagem aí, ela demonstra o que nós já tivemos até hoje dentro do processo. Nós tivemos mais de 20 reuniões comunitárias dos distritos, mais de 2.700 participantes nas atividades do plano diretor, muita gente, certo? É um percentual muito grande, tendo em vista a população de Porto Velho. Nós tivemos mais de 50 reuniões técnicas ou setoriais, mais de 20 reuniões comunitárias nos distritos, uma rodada de audiências públicas, com 4 atividades, e agora nós estamos tendo a segunda rodada de audiências públicas, correto? Pode passar, Léo, por favor. Bom, os eventos nos distritos, para um fim metodológico, para organizar melhor o trabalho da equipe técnica, como alguns já sabem, o município de Porto Velho foi dividido em 3 grandes regiões. Isso para a gente otimizar o nosso trabalho de acompanhamento distrito a distrito. Então a gente dividiu as regiões do Baixo Madeira, que é essa área amarela, o Médio Madeira, que é essa área azul, e o Alto Madeira, que são os distritos da BR, que fica nessa faixa vermelha aqui. Então nós visitamos cada um desses distritos. Essa mesma audiência que está acontecendo aqui, está acontecendo no Médio e no Baixo Madeira também. E, enfim, a ideia é contemplar o maior número de pessoas e comunidades, correto? Então nós tivemos a primeira oficina comunitária. Opa, agora caiu tudo. Agora está complicado. Só um minutinho, gente. Só ajeitar aqui que a situação é precária. Só um minutinho.
pegar aqui. Tá molhando todo mundo aí, né, gente? Tá molhando todo mundo? Tem como você vir mais pra cá? Só se for aqui, vai molhar também. Gente, se vocês quiserem afastar pro outro lado, não sei se onde tá molhando mais, tá molhando menos. Vai cansar, hein? Dá pra continuar, gente? Dá. Vamos improvisar aqui. O importante é passar a mensagem. Eu vou ser mais rápido, tá? Pode passar, Eliel. Essa imagem aqui é a segunda rodada de oficina que nós tivemos aqui no distrito, certo? Foi no dia 16 de outubro. Algumas pessoas aqui participaram que eu lembro. O senhor participou, não é isso? Não sei quem mais participou. Foi ali na frente. Então nós temos algumas imagens aqui. Dentro dessa segunda rodada, nós fizemos algumas dinâmicas. Fizemos algumas atividades. Quais foram as atividades? Primeiro, a gente resgatou os problemas que foram levantados lá na primeira atividade. Acrescentamos mais alguns problemas que algumas pessoas pontuaram. Ó, tá faltando problema tal. Aqui na comunidade tem tal problema que não está aí. Então nós acrescentamos, tá? E nós fizemos uma atividade que foi destacar quais, dentro de todos esses problemas, quais eram os problemas prioritários, tá? É a atividade foi feita por um dia. A outra atividade foi mapear alguns elementos aqui do distrito, por exemplo, onde os moradores consideram que seja o limite da área urbana de demarcação. Então, os moradores foram lá, marcaram tudo e nós definimos esse limite. Onde vocês consideram que são os pontos marcantes, pontos perigosos, críticos, então nós fizemos todo esse mapeamento, ok? E a outra atividade foi o novo morador, que é o quê? A gente simular, sendo o novo morador, algumas regras de convivência que já existem entre os próprios moradores da comunidade. Para que essa dinâmica foi feita? Foi feita para a gente conseguir construir um entendimento de como funciona o local e de como isso vai se traduzir nas propostas e, porventura, e consequentemente na lei do plano diretor, na revisão da lei do plano diretor. Pode passar, Léo. Bom, essa imagem aqui é uma nuvem de palavras. O que é uma nuvem de palavras? Tem vários temas ali tratados, umas palavras estão maiores, outras estão menores. Dentre todos aqueles problemas que vocês destacaram, pontuaram, alguns tiveram mais relevância, ou seja, algumas pessoas votaram mais em alguns problemas, outras votaram menos. Isso aqui é considerando todos os distritos, tá? Fora o distrito 7. Então, dentre os mais votados, nós tivemos aqui falta de área de lazer, tá vendo essas palavras maiores aqui, ó? Insegurança. Esses aqui foram os mais recorrentes. As pessoas mais comentaram a respeito desse. Nós temos outros problemas menores, ou terrenos baldios, ambulâncias, que também ocorreram. Mas tão menor porque são menos importantes? Não. Quer dizer que menos pessoas tocou nesse assunto, nesse tema. Correto? Então isso aqui serve para a gente, para quê, primeiramente? Para a gente entender como são problemas muito essenciais, básicos, que realmente já deveriam ter sido resolvidos e solucionados por uma comunidade que é tão pequena. O que nos leva a entender? Que, na verdade, o que os distritos estão pedindo é que haja uma presença muito maior do poder público. Se são problemas básicos e não foram resolvidos, está faltando presença do poder público. Então, isso tudo está sendo considerado para trabalhar as propostas, tá? Pode passar, Daniel. Essa tela aqui, ela é só uma fundamentação do que é o plano diretor. Por que a gente está construindo esse plano diretor? Que documento é esse? É um documento que parece só um papel, mas não é. Ele é um documento constitucional. Ele está lá na nossa Constituição da República, é o direito à cidade, ao patrimônio urbano de qualidade. Então, o artigo 182 e 183 da Constituição Federal disseram que o ser humano ele tem direito a morar numa cidade de qualidade, certo? Seja ele na cidade grande, nas metrópoles, nas vilas e nos povoados. E o poder público ele tem obrigação de manter a melhor qualidade desses ambientes. Então, o artigo 182 e 83 da Constituição, que está aqui em cima, direcionou, foi regulamentado por uma lei chamada Estatuto da Cidade, de 2001.
Essa lei do Estatuto da Cidade, ela diz que, dentre os instrumentos que tem que existir em cada município, existe o plano diretor. E é isso que nós estamos construindo. O que é o plano diretor? É um sistema de diretrizes. Ele vai dizer assim, olha, em tal região está faltando, tem carência de transporte público. Então, a diretriz é qualificar o transporte público, por isso que a gente faz esse diagnóstico. E dentre os instrumentos do plano diretor, a gente tem algumas outras leis, que está sendo revisado também, que é a lei de uso e ocupação do solo, a lei de parcelamento do solo e o Código de Obras. Essas leis, elas vão falar, vão detalhar um pouquinho mais as diretrizes do plano diretor. Elas vão dizer o seguinte, onde eu posso construir residência e onde eu posso construir comércio. Como é que eu faço para não colocar uma atividade incômoda perto de uma habitação? Ora, se eu moro numa casa, eu não quero uma habitação incômoda perto de mim. Então, onde é que eu organizo esse sistema de regras? É na lei de desocupação do solo. Dizendo, olha, se tem um morador ali, se tem uma vizinhança ali, e essa vizinhança quer viver com qualidade, você não pode colocar uma atividade comercial ou industrial ao lado da casa dos moradores, porque isso vai incomodar eles. Da mesma forma, dizer, olha, definir qual é o limite do terreno de cada morador. Por exemplo, se eu não tenho um sistema de regras sobre parcelamento do solo, eu vou começar a invadir uma área que todo mundo entende como pública, por exemplo. O que me impede de invadir uma rua como essa? No caso de vocês, a regra de convivência de vizinhança já é o impeditivo. Mas no sistema de lei, isso não estando registrado, fica difícil de você recorrer administrativamente, juridicamente. Então, para isso que serve a lei de desocupação do solo, correto? Vamos lá, vamos passar? Dentro desse produto aqui, baseado em todas as análises que foram feitas nessas reuniões e audiências, foram destacados e levantados 5 grandes problemas, 5 grandes desafios que Porto Velho tem que enfrentar ao longo desses 10 anos. Por quê? Porque o plano diretor é uma lei que ela dura 10 anos, por isso que é tão importante a gente participar dela. Porque ela vai valer pelos próximos 10 anos, correto? E como o plano diretor ele está sobre todo o território do município, não é sobre o distrito sede, nem sobre distritos, então assim, esses desafios são desafios maiores, macro. Então a gente vai pegar esses grandes desafios e tentar traduzir isso para cada distrito, ok? Vamos lá, passa aí, por favor. O primeiro grande desafio que foi apontado, levantado, estudado, é o avanço do desmatamento, certo? O avanço do desmatamento hoje é um problema silencioso, é o desmatamento ilegal, certo? É um problema silencioso que vai acabando com as populações tradicionais, vai acabando com o modo de vida e o modo de economia sustentável das comunidades, e é um desafio a ser enfrentado. Essa imagem aqui ela é muito simbólica, ela mostra um avanço dessas frentes de desmatamento de 2008 até 2017. Esses pontos em vermelho, aqui é o território do município de Porto Velho, tá vendo? Olha a extensão do município. É grande. Esse pontinho preto aqui, esse pontinho preto é Porto Velho, a sede. Só para vocês terem uma noção do tamanho de Porto Velho. É um município que tem tamanho de vários países aí, mundo afora, certo? Então é muito difícil de administrar. Cada ponto desse aqui em cima é um distrito, certo? Aqui é o Baixo Madeira. Então esses pontos vermelhos aqui representam o avanço do desmatamento de 2007 a 2008 a 2017. Vocês podem observar que aqui a gente já tinha algum desmatamento, mas ele se propagou, avançou muito mais nessa região aqui ao longo da BR-364, na região da área de proteção de Rio Pardo, né? Alguma coisa aqui no Baixo Madeira, mas muito mais aqui no eixo da BR com o passar desse tempo. E interessante observar que esse avanço está sendo muito mais sobre áreas que são unidade de conservação integral, ou seja, é mata nativa, muito importante para a biodiversidade do município, correto? E é um avanço ilegal, não é um avanço legalizado, é clandestino. Então esse é um grande desafio a ser trabalhado. Pode passar, Léo. O outro grande desafio é o impacto das grandes usinas hidrelétricas, ou seja, as usinas vieram, tiveram um período de implantação, se implantaram, trouxeram um contingente de pessoas muito grande, muita gente veio morar de outros lugares em Porto Velho por conta disso. Isso com certeza deu um inchaço na população do município, certo? Muitas pessoas moraram em locais não tão adequados, terminou a obra da usina, muitas pessoas foram embora, muitas ficaram, e a precariedade da cidade continua.
certo? Então é um desafio que ele permanece, não só com questão à moradia, mas questão a controle dos rios, biodiversidade, mais do que isso, controle, manutenção da qualidade social, ou seja, alguns municípios mais próximos ali à usina de Jirau, como Jaci-Paraná, até hoje sofre o reflexo com um grande avanço de prostituição. Então isso é um problema social que ficou decorrente da implantação das usinas. Não diretamente, mas indiretamente. Correto? Então, assim, ainda é um problema a ser trabalhado, tratado permanentemente, monitorado. Pode passar, Ariel. Dentro do distrito sede, a gente tem algumas questões maiores, mas algumas dessas questões maiores, elas também podem ser encontradas aqui nos distritos menores. Por exemplo, situação fundiária do distrito sede de Porto Velho é precária. Porto Velho avança para as bordas da cidade cada vez mais e até hoje a gente não tem uma regularização fundiária de titulação, de título de propriedade para os moradores que moram lá dentro. Então é um avanço informal, clandestino e é predatório. Não é um avanço de ocupação comunitária, como a gente encontra aqui nos distritos, ele é predatório. É avançar para ocupar, vender uma terra que não é minha e deixar o problema para o poder público. Isso é caro para a prefeitura. Com isso ocorrendo, a gente tem reflexos aqui, falta dinheiro para você atender outras comunidades, certo? Da mesma forma aqui, nos distritos, a gente tem esse problema da regularização fundiária. Ou seja, nós temos terra, mas não temos título. E sem ter título, a gente não consegue acessar certas linhas de crédito, não consegue ter a segurança da posse daquela terra. Se vier algum movimento, porventura venha desapropriar ou expropriar um grande equipamento econômico, queira se implantar num distrito como esse, a gente não tem segurança da posse da terra. Correto? Então o problema fundiário é um problema sério sim no Baixo Madeira. E isso tudo foi detectado através das reuniões que nós tivemos. Tá? A precariedade da infraestrutura, saneamento, abastecimento de água, tudo isso é precário também. Outro apontamento que nós ouvimos muito. E a dispersão da mancha urbana, que é o que eu acabava de falar. Quer dizer, a cidade, no distrito sede, está crescendo muito mais para as bordas, deixando áreas vazias dentro do local que tem melhor infraestrutura. Isso só encarece morar na cidade. Pode passar, Ariel, por favor. Então, através daqueles grandes desafios, a gente tentou construir algumas estratégias. Estratégias que foram baseadas nos anseios, nas vontades que foram ditas aqui pela comunidade. E é muito importante vocês ficarem atentos para essas estratégias. Por quê? Porque era justamente o pedido que era feito, ou diretamente ou indiretamente, por vocês, sobre as dificuldades que vocês vivenciam e vivenciavam no dia a dia. Então essas estratégias foram construídas de forma a fazer com que esses problemas se revertam em soluções, ok? Então nós temos aqueles grandes desafios, problemas pontuais de cada comunidade e as estratégias que são as estratégias de ataque a esses problemas macro e menores, entendeu? E mais pontuais. Então, não, pode passar. Então, foram 5 estratégias que foram desenvolvidas. A primeira é a cidade com a floresta e as águas. Por quê? Porto Velho é uma cidade que está entre a floresta e as águas e nega a floresta e as águas o tempo todo. A água não é só um meio de sobrevivência, ele é um meio de locomoção, ele é um meio de sobrevivência, que eu digo um meio de produção, de pesca, de extrair o seu alimento. Ele é um meio de locomoção, é um meio de troca comercial, é um meio de relação afetiva entre parentes, pessoas que moram em determinado distrito precisam do rio para se locomover. Então o rio, ele é um fator-chave para a sustentabilidade de Porto Velho. Algo que ainda não foi trabalhado corretamente, esperamos que daqui para frente seja trabalhado e tratado corretamente. Então, essa estratégia da cidade com a floresta e as árvores fala o quê? Primeiro, combater o desmatamento ilegal zero. Se nós temos um problema com o desmatamento ilegal, nós temos que combater esse desmatamento ilegal. O legal é outra coisa, mas o ilegal do grande latifundiário, do madeireiro que expulsa as comunidades locais, isso é problemático, nós temos que combater. O segundo, a agricultura familiar e o extrativismo. Isso foi um anseio, um pedido muito forte, que apareceu muito nas reuniões de Baixo Madeira. Ou seja, muitos moradores ribeirinhos produzem, têm produzido muita coisa baseada na agricultura familiar, mas não tem como escoar sua produção, não tem como vender,
não tem esse sistema, essa relação comercial de troca, principalmente com o distrito sede. Então isso tem que ser fortalecido, tanto a produção da agricultura familiar, quanto a capacidade de escoar essa produção para quem vai consumir, não só para o morador local, até como uma fonte de economia e renda para aquele morador daquela comunidade. A valorização da cidade de Rio, que é o que eu acabava de falar, ou seja, todo aquele mapeamento que nós fizemos nas atividades, o senhor quer falar? Vou dar uma saidinha, desculpa, você está falando certinho, é que eu estou sem serviço para fazer, mas eu estou vendo... Tá, mas se o senhor puder voltar, eu agradeço, tá? Porque sua participação vai ser importante, tá bom? A cidade de Rio, todas as atividades que nós fizemos nas oficinas, o rio apareceu como um elemento chave, um elemento mais importante. Então, por que o rio não tem que ser considerado agora, a partir de agora, como um elemento construtor desse plano diretor? Tem que ser considerado, sim, a proteção dos igarapés e a ampliação da arborização urbana. Pode passar, Léo. Essa estratégia aqui está muito mais focada no distrito sede, tá? Porque é uma área que já está muito aglomerada de edificações, enfim, já tem uma urbanização um pouco mais avançada. E aí, como eu falava antes, a urbanização ela vai se dispersando, vai se espalhando pela borda da cidade, vai deixando áreas vazias dentro do núcleo central. E aí essas áreas vão ficando cada vez mais caras para quem quer morar. Então, isso faz com que os moradores morem com menor acesso, com menor recurso, morem cada vez mais longe do centro. Isso é problemático. Então, a ocupação dos terrenos vazios e a qualificação, ou seja, dar mais qualidade, infraestrutura para aquilo que já é existente. Correto? Pode passar aí. Pertencimento e identidade, através de quê? Do reconhecimento do patrimônio local e a qualificação do espaço urbano. A Porto Velho, historicamente formada através da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, tem como um patrimônio hoje reconhecido a Estrada de Ferro. Mas quer dizer que o patrimônio local e o pertencimento se restringe à Estrada de Ferro? De forma alguma. Aqui mesmo a gente está organizando um festejo. Os festejos no Baixo Madeira são uma forma de manifestação cultural legítima e forte. Então o patrimônio dessas outras localidades, que não só a arquitetura da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, tem que ser reconhecida, valorizada, colocada como uma diretriz, até para a gente incentivar e dar projeção para aquilo que acontece aqui no Baixo Madeira. Quando a gente leva em consideração que muita gente, inclusive do Distrito Sede, não sabe o que acontece aqui de festejo, eu vejo isso como uma coisa problemática, sendo que a gente mora no mesmo município. Correto? Pode passar, Léo. A modernização da gestão através do sistema de informações e a implementação do plano diretor. O que é isso? Melhorar a tecnologia da prefeitura. Hoje, como a gente tem uma capacidade de entender o que acontece em cada local distante do distrito sede, até mesmo dentro do distrito sede, porque nossa tecnologia é precária, a gente não tem um sistema de georreferenciamento. O que é o georreferenciamento? É dizer com precisão onde está cada unidade habitacional do município de Porto Velho, onde está o lote de cada pessoa. E mais do que isso, saber quais são as áreas que têm que ser protegidas com precisão, então a gente não consegue acompanhar, nem fiscalizar, nem trazer uma melhor qualidade ou investimento público para aqueles moradores. Então tem que sim incrementar a tecnologia dentro do município de Porto Velho. E por último, a implementação do plano diretor, que é tudo isso que a gente está discutindo, depois de votado e aprovado, tem que ter um acompanhamento permanente para que isso não seja simplesmente mais um papel que vai ficar engavetado. Certo? E nesse ponto, não é só a prefeitura que tem responsabilidades, eu acho que os moradores têm que cobrar o tempo todo, uma vez que o plano diretor atual não tem nenhuma previsão específica sobre o distrito, só sobre o distrito sede, e agora a gente está tendo a oportunidade de falar sobre cada distrito, então esse é o momento que isso aqui vai virar lei, chegar com papel na mão e cobrar, certo? Se a gestão pública não fizer o papel, cobrar nos mecanismos de justiça, certo? Então a gente vai ter a lei dizendo o que a gente quer e o que a gente precisa. Pode passar aí, Léo. E essa estratégia eu acho também muito válida, crucial para os distritos principalmente, que é a presença do setor público. Aquela nuvem de palavras lá do começo, que falava, ó, está faltando segurança, está faltando isso, aquilo, outro, que sintetizadamente dizia, está faltando poder público, então agora qual é a estratégia? Trazer o poder público para dentro dos distritos, certo?
garantindo, entre outras coisas, a promoção da melhoria das condições urbanas e ambientais e assistência técnica gratuita, que está numa outra tela que eu vou mostrar para vocês. E isso só pode ser garantido através da compreensão do processo de formação, que é o que nós estamos fazendo aqui. Por que a gente vem visitar vocês aqui e conversar com vocês? Que é para compreender como é que se dá o processo de formação. Se você não compreende como é que se dá esse processo, você não consegue implementar uma ferramenta decente, adequada, né? Pode passar agora. Então, quais são as estratégias menores dentro dessa estratégia de avançar sobre os distritos? Delimitação dos núcleos urbanos, aquela atividade que nós fizemos para dizer o que é área urbana, o que não é, dentro de demarcação, serviu e vai servir muito para isso. Ou seja, se a gente não tem uma área urbana delimitada, a gente não consegue autorizar certas atividades. Uma atividade, por exemplo, de fornecimento industrial, uma agroindústria dessa, ou até mesmo uma outra indústria, um comércio, que queira se legalizar dentro de uma área rural, não seria possível. Reconhecendo essa área urbana, dando um regime adequado para ele, você consegue legalizar a atividade daquele morador ou daquele produtor, correto? Então, por isso que esse zoneamento, essa delimitação do que é urbano e rural é muito importante. Até também para a gente conseguir colocar algumas políticas públicas que não seriam possíveis se essa área não tivesse delimitada. Reconhecimento dos padrões locais de moradia, o modo de viver de cada um, e melhorar esse padrão habitacional através até de uma assistência técnica, que é esse terceiro ponto. A assistência técnica gratuita é uma das grandes ideias desse plano diretor, ou seja, o poder público tem que entrar nas comunidades e distritos para dar uma assistência sobre como executar da melhor forma determinadas construções, trabalho jurídico, trabalho arquitetônico, trabalho de engenharia, para aquilo que vocês já fazem com qualidade, entendeu? Algo que vocês já produzem, que é essa arquitetura vernacular, ribeirinha, muito adequada, trazer uma melhor qualidade e conforto para esse padrão. Então, o Estado ele tem que entrar, o município ele tem que entrar colaborando com o processo que ele já é reconhecidamente uma prática que vocês têm no cotidiano, né? Pode passar ali, ó. Bom, para a gente chegar àquele zoneamento específico, a gente precisa dividir o município inteiro em determinadas áreas, excluir essas áreas, entender o processo dessas áreas, que são grandes áreas, para chegar ao pontual. Então a gente trabalha primeiro todo para chegar ao pontual. Esse todo se chama macrozoneamento. O que é o macrozoneamento? É a divisão do território em elementos que são chave para entender o fenômeno de cada local, cada localidade. O que é que compõe esse macrozoneamento? Passa ali, ó. Primeiro, a hidrografia e as massas d'água. Saber onde passam os rios, saber onde passam os igarapés, saber onde estão os reservatórios e até onde eles podem encher, de forma a evitar a ocupação em área que pode ser alagada. Entendeu? Então, o primeiro grande elemento desse macrozoneamento é a hidrografia. Destacando que esses elementos aqui, a base deles oficial está aqui embaixo. É do IBGE, Zoneamento Social, Econômico e Ecológico, da CEMOG, DENIT, FUNAI, INCRA e Ministério do Meio Ambiente. Então a gente pegou informações oficiais de vários setores e transformamos isso em mapa para entender o que acontece em cada localidade e no município como um todo. Pode passar ali, ó. O segundo elemento são as ferrovias e rodovias. Então nós temos aqui o Baixo Madeira, que é basicamente servido pelo Rio. E nós temos aqui o Distrito Sede e todos os distritos do Médio e Alto Madeira que são servidos pela estrada, pela BR-364. O fenômeno de ocupação em cada local desses é diferente. E a estrada, no caso do Médio e Alto Madeira, foi o condutor, foi quem induziu a ocupação, diferente aqui do Baixo Madeira. Então, sendo fenômenos diferentes, a gente tem que trazer políticas diferentes para cada um. Pode passar ali. A localização dos núcleos urbanos dos distritos. Até agora nós só tínhamos a localização do núcleo urbano do distrito sede. Agora não. Cada pontinho desse aqui amarelo, ó, cada ponto amarelo desse é a localização de um núcleo urbano de um distrito. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu mapear
os núcleos urbanos, onde é que está a comunidade assentada, moradora de cada distrito. Isso é muito importante. Passe, Eliel. E mais do que isso, as localidades. Também pela primeira vez a gente conseguiu mapear as localidades. Não é só o núcleo urbano, a gente tem as localidades que também precisam ser atendidas. E isso no plano atual era invisível, ninguém conhecia onde é que está tal localidade, ninguém sabia. Agora a gente sabe, está tudo aqui mapeado, com coordenada geográfica, então a gente sabe exatamente onde é que a gente tem que atacar. Pode passar. O próximo elemento são as unidades de conservação em terras indígenas. As unidades de conservação, essas áreas verdes aqui mais claras, são as unidades de conservação de desenvolvimento sustentável, ou seja, a gente consegue ocupar, explorar até certo ponto, mas ela continua sendo uma área preservada. Essas áreas mais escuras aqui são unidades de conservação de preservação integral. Elas têm que ser mantidas intactas, certo? E essas áreas em marrom aqui são as áreas de terras indígenas. Então, depois das áreas de proteção, das localidades, dos núcleos urbanos, a gente tem aqui essa área em amarelo, que são as áreas que têm aptidão para se tornarem solo agrícola, né? A produzir mesmo. Então, somando todas essas grandes áreas dentro do município, a gente tem o macrozoneamento. Então, esse macrozoneamento é que vai conduzir o microzoneamento, que é o específico de cada localidade. Depois que você exclui essas áreas que você não pode ocupar ou aquelas que você pode produzir, você tem um entendimento maior do que você pode fazer no pontual, correto? Pode passar, Eliel. Desculpa, está faltando um assentamento do INCRA, os assentamentos do INCRA também, ó, vermelho. Passa, Eliel. As usinas hidrelétricas, né, de Santo Antônio Geral, como a gente falou ainda há pouco. Aqui o Porto Chuelo, eu faço questão de explicar, esse Porto Chuelo aqui é um empreendimento que tem pretensões de sair, que fica lá no Distrito 7 de Porto Velho. Ele pega uma área, é uma área de terras à beira do Rio Madeira, que tem a extensão correspondente, equivalente a 1/3 da área urbana de Porto Velho, então é uma área muito grande, e ela é de propriedade privada. E alguns empreendedores, alguns grandes grupos econômicos de distribuição de soja, distribuição de petróleo, têm a pretensão de se instalar ali num grande condomínio de indústrias para começar a escoar a produção para outros estados e países. Então, é um empreendimento que vai trazer um grande impacto positivo e negativo para Porto Velho e tem que ser considerado para a gente não correr o risco de não ter uma estimativa, não ter uma previsão do que pode acontecer, como ocorreu com as usinas hidrelétricas, os impactos urbanos, tá? Não estou falando só dos impactos ambientais, estou falando dos impactos urbanos. Então, fechou todos esses elementos, nós temos aí as condicionantes para o macrozoneamento municipal de Porto Velho, tá bom? Todos são dados oficiais, só relembrando que a gente pegou de bases oficiais do governo, da União e do próprio município. Pode passar, Eliel. Então a gente pega uma lupa daquele macrozoneamento e vem agora para demarcação. Aquele macrozoneamento do município inteiro é agora reduzido dentro do macrozoneamento de demarcação. Tudo aquilo que a gente viu lá de elemento delimitador, condicionante, a gente vai ver no que eles impactam aqui em demarcação. Então, em demarcação, a gente tem aqui, ó, a poligonal do distrito, né, que é bem grande. Aqui o ponto preto é a área urbana, que é esse local onde nós estamos. Nós temos algumas unidades de conservação de uso sustentável, verde mais claro, ou seja, usos que a gente pode explorar até certo limite. E a área de proteção integral, que são áreas que têm que ficar intocadas, preservadas. E as áreas de conservação e proteção de recursos naturais, cadastrados no Cadastro Ambiental Rural e o zoneamento ecológico econômico do governo do Estado. Correto? Então a gente percebe o quê? Que demarcação ele está à margem do Rio Madeira, portanto ele precisa do Rio Madeira como uma fonte de recursos, de subsistência, de mobilidade, mas ele também tem algumas outras condicionantes ambientais que têm que ser consideradas na hora de implantar algumas regras para o distrito, para o núcleo urbano do distrito. Pode passar, Eliel, por favor. Aquele mapa
Aliás, nós temos aí impresso, né, Dandara? A gente imprimiu para vocês o resumo daquela atividade que nós fizemos aqui, que foi a oficina. A gente pode deixar na administração ou passar de novo para vocês verem, com tudo aquilo que eu falei no começo, com as atividades. E uma das atividades foi o mapeamento dos pontos marcantes, áreas de conflito, delimitação da área urbana, vias principais do distrito de demarcação. E aquilo tudo que a gente conversou naquela reunião está aqui, ó. É isso aqui. Quem estava naquela reunião lembra. O senhor lembra, não é isso? Então a gente delimitou. Nós perguntamos onde é o limite que vocês consideram que seja o limite urbano da ocupação de demarcação. Então, vocês foram falando, não, vem por aqui, passa por aqui. Então tá aqui, ó, vermelho é o limite da área urbana. Certo? As vias, quais são as vias principais e quais são os nomes? Olha, quando você para pensar que a gente tem vias abertas, que são ruas para vocês, mas isso não é oficial, a gente não tem isso oficializado, então agora é o momento da gente oficializar e reconhecer aquilo como uma rua. E vocês deram os nomes. Aqui a gente tem a Rua Flávio Barbosa, a Rua Benjamin Silva e a Rua João Ramiro. João Ramiro, pronto. São as três principais, não é isso? Vocês, essa aqui, essa outra aqui do lado. E em verde aqui os pontos marcantes. Isso aqui é para mostrar que tudo aquilo que foi conversado na oficina está dentro desse caderno aqui, que é o diagnóstico do plano diretor, e vai estar na lei. Certo? Vai estar na lei, ou seja, o que foi dito, a gente está tentando atender. Tem um resumo também, uma síntese dentro desse caderninho de vocês aí. Se vocês quiserem olhar depois, tá certo? Pode passar ali, ó. Outra estratégia também, dentro das propostas, é o reconhecimento desses padrões locais de vida, de convivência, relação de vizinhança, como é que vocês fazem enfim, as trocas comerciais que vocês têm, as trocas sociais que vocês têm, traduzir isso para dentro, para a forma da lei e das diretrizes do plano diretor. Então, o reconhecimento dos padrões locais são necessários para a definição das regras básicas que vão estar contidas no plano diretor, na lei de desocupação do solo, do código de obras, etc. Certo? Regras de vizinhança, orientação para a construção, a condição e critério para a implantação de usos que não são residenciais, isso para não trazer um empreendimento de impacto perto de uma área que é residencial, para não perturbar o sossego de vocês. Eu acho que alguém falou muito que tinha várias festas por aqui, né, perturbar. Mas como é que você diz assim, você não pode? Isso aqui não está definido. A gente sabe que tem um inconveniente, mas como é que a gente diz que não pode? Entendeu? Então é definir essas regras de convivência mínimas. Pode passar aí, ó. E assistência técnica gratuita, para melhorar a qualidade habitacional, ela já é algo que já existe em lei, tá? É uma lei federal, que é a Lei 11.888 de 2008. E existe também uma lei municipal, que mais ou menos repete o que a lei federal falou, que é a Lei 2027 de 2012, e fala que todo morador de baixa renda, que receba de 0 a 3 salário mínimo, tem direito, garantido pelo Estado, de ter assistência técnica gratuita de um arquiteto, de um engenheiro e de um advogado para legalizar, inclusive, as questões formais da sua edificação. Pouca gente sabe disso, mas isso não está regulamentado, só existe a lei, mas não tem um regulamento. Então a ideia agora é começar a regulamentar para que o Estado comece a trabalhar um pouco mais nessas localidades afastadas, melhorando a qualidade habitacional dos moradores, ok? Então, as prioridades que foram apontadas na segunda oficina comunitária, o transporte para a produção, que está contido na questão lá da produção agrícola familiar, o saneamento básico, é um problema também que sempre ocorre, tem grande ocorrência, o sistema de apoio e deslocamento para o distrito sede, ou seja, a mobilidade daqui até o distrito sede, que é precária, poderia se pensar e se desenhar uma ideia de transporte público fluvial, não é? É uma ideia, e aí o anseio da população também diz que a população precisa desse transporte público fluvial, pelo rio no caso.
e a necessidade de capacitação técnica da Associação de Mulheres, aqui no caso. Não é isso? Eu acho que a dona Rosa, né? Ela comentou na época sobre, olha, a Karine me perguntou, mas vocês produzem, vocês vão fazer, qual é a ideia da associação? Não, a ideia é uma associação de mulheres, mas qual é o eixo central? Então a gente percebeu que necessita sim de uma capacitação técnica. Poxa, a gente vive num local que produz, tem farinha aqui atrás, a associação de mulheres pode produzir coisas muito mais importantes e interessantes que agreguem um valor econômico também e que agreguem um valor cultural, inclusive, para a comunidade, mas isso tem que ser fortalecido através da capacitação e difundido, certo? Então isso está contemplado também aqui nessas propostas preliminares. Pode passar, Leandro. E aqui, essa tela final, para aqueles que ainda não conhecem, nós temos o contato da SEMPOG. A SEMPOG é a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o núcleo central dentro da Prefeitura do Plano Diretor. O Matheus ali é funcionário da Prefeitura e é um dos representantes da SEMPOG. Nós temos a página aqui do Facebook para aqueles que têm, a página na internet com todos esses produtos aqui, ó, para baixar, os anteriores e os atuais, então tudo transparecido lá, tá? Tudo que a gente fala, conversa, assinatura, ata de presença, tudo que é dito é registrado lá, pela lei da transparência. É obrigatório e é importante que a comunidade se aproprie disso para saber se tem algum equívoco ou não, para a gente corrigir enquanto há tempo, correto? E o e-mail, para quem quiser fazer alguma sugestão, reclamação, qualquer coisa que vocês escrevam por e-mail vai ser recepcionado lá pela SEMPOG e com certeza vai ser considerado nas próximas etapas. E o Instagram para quem tem rede social, ok? Então essa é a apresentação. A partir de agora a gente vai abrir para as perguntas ou até para alguém que queira fazer. Eu só peço que cada pessoa tenha um limite de tempo para se manifestar, tá? 3 minutos para a gente poder terminar no prazo certo e o máximo de pessoas conseguir falar, tá certo? Então a gente vai abrir agora para perguntas que tenham a ver com o plano diretor. Se tiver alguma sugestão, alguma reclamação, pode fazer, vem aqui na frente, diz seu nome, olha para a câmera, porque vai estar tudo gravado, tá certo? E pode falar. E depois disso nós vamos ter a eleição do delegado, que vai para Porto Velho na conferência de maio. Vou repetir, a ideia maior é ver se todos os anseios da comunidade foram realmente traduzidos aqui nessa etapa, né? Que é a etapa de propostas, porque a partir de agora as propostas vão sustentar o que vai ser a lei, tá certo? Então, se vocês acham que faltou alguma coisa foi dita e não foi colocada no papel, é momento de falar, tá bom? Agradeço a presença de vocês e vou abrir agora para as perguntas, tá bom? Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, alguma reclamação? Vem aqui na frente, por favor. Pode ser mesmo, pode dar o microfone para ele lá. Pode ser lá? E seu nome? Meu nome é Dorval. Eu queria saber o seguinte, porque quando nós fomos para o projeto lá da saúde, essas reivindicações foram feitas várias reivindicações que eu como reivindicador lá, e nunca houve uma aceitação, porque nunca houve nenhuma resposta para a gente. Ficou de pegar uma resposta, depois ia ver se ia aprovar, se não ia aprovar, e nunca pode. O senhor fala foi um plano sobre o SUS, que é um plano que também poderia ter deixado muita gente a favor, porque nós na época não, hoje, o nosso SUS aqui também não é precário, porque nós não temos equipe médica, não temos nada. Então, a minha pergunta é a seguinte: será que depois dessas 4 reuniões haverá a possibilidade de nós chegarmos lá em termos de direito de falar e ser ouvido, com certeza? O senhor falou das 4 reuniões aqui do plano diretor. Plano diretor. O plano diretor, qual é a ideia do plano diretor? É trazer diretrizes baseadas nas deficiências de cada localidade. Certo? O senhor está falando uma ação pontual, certo? Tudo bem, nós temos as diretrizes, a gente vai contemplar a questão da precariedade na saúde pública, certo? Mas a questão da saúde é uma questão paralela que tangencia, mas sim vai ser considerado. Agora, com relação a esse pedido, não sei se a Jane da Saúde, não sei se você tem condição de responder essa pergunta. Jane. Pode? Então, acho que ela é mais adequada para responder do que todo, no geral, sim. Porque
às vezes você, não é a questão, pode não ser a questão com vocês, mas é quando você chega até aqui, faz a coisa bonitinha e depois na hora esquece. A comunidade, por que a comunidade hoje deixa de vir na reunião? Porque não acreditam mais nas pessoas que vêm de Porto Velho, chega aqui querendo vamos para uma reuniãozinha bonitinha, todo mundo está com. Vai. Quando muitas vezes não vão mais, não acreditam. Não é uma questão de pouca, eu pelo menos, pouca reunião, porque não tem um, eu vou considerar tudo. Porque se a gente não colocar, a gente não vai ouvir. E como é que eu vou ter certeza se eu não vou falar? Tem que gritar para vocês e saber se ele está querendo. Está correto. Aliás, a fala é importante da comunidade e não é só uma reunião bonitinha. Eu digo isso porque, por exemplo, a última reunião que nós tivemos aqui, muitos dos anseios que foram colocados estão aqui. A maior prova de que a coisa está caminhando para um lado que talvez seja correto. Agora, a aplicação, a ação, isso vai ser uma lei. Uma lei não se sustenta sozinha, certo? Então a ação sim vai passar pela boa vontade do poder. Boa vontade não. Existe uma obrigação do poder público cumprir, correto? E isso tem que ser fiscalizado por quem? Realmente pela sociedade. Se até hoje nós não tivemos, agora a gente tem pelo menos uma ferramenta de controle. Isso é o mínimo que a gente dignamente pode ter, tá certo? E só relembrando que isso não é um trabalho da gestão do prefeito. É um plano de 10 anos. E é um plano que existe aí, independente de quem vai sentar na cadeira do prefeito. Correto? Então, assim, a ideia é que não seja um plano político, não é um plano político. Ele é um plano, é uma ferramenta de qualidade de vida dos moradores da cidade de Porto Velho. Agora eu vou passar para a Jana sobre sua pergunta do SUS, eu realmente não tenho capacidade de responder. Não tenho, mas a Jana da Sembusa talvez ela saiba dizer alguma coisa um pouco melhor. Então, a gente está falando aqui de uma ferramenta e o senhor está vindo com uma situação muito pontual, né, que é o serviço de saúde, né, que já faz parte de uma política pública de saúde, né. Compreendo também a sua fala no sentido da sua cobrança em relação às propostas que foram realizadas na última conferência, não é mesmo? É isso? Porque eu também participei desse processo, né? Nós viemos aqui, fizemos umas pré-conferências, levamos... aqui foi eleito alguns delegados e esses delegados participaram lá, né, da Conferência Municipal de Saúde, em 2015, né, em julho de 2015. Eu, enquanto técnica, a gente tem todo um profissionalismo, né, tem toda uma ação, né, de levantamento de propostas para que essas propostas façam parte de um documento oficial que se chama Plano Municipal de Saúde e que em cima desse plano, que ele é gerido, ele é feito para 4 anos, né, e dentro desses 4 anos as propostas serem... depois de serem julgadas dentro da conferência, elas serem aplicadas, né? Que aí o município, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai gerir os recursos em cima dessas propostas eleitas pela comunidade, pela sociedade. Infelizmente, a gente ainda está caminhando com esse plano, né? Em cima disso, tem as dificuldades que a gente tem de contratar, né? Aí eu falo porque a gente dentro da Sembusa, a gente vê isso muito claro. A gente não pode contratar porque não tem o dinheiro suficiente, ou então aumentaria a nossa carga, né, do nosso orçamento. Então, eu sei que não é uma justificativa, né, mas é uma explicação à luz do que a gente vivencia. Tá? Eu entendo que realmente a comunidade está desassistida, está precisando desses serviços, né? Está abandonada, né? Mas enquanto servidora também da Sembusa, eu estou levando essas demandas, né? Assim como foram levadas da última conferência, né? Nosso compromisso foi feito, as propostas foram levantadas, foram levadas, foram eleitas, né? Participam do Plano Municipal de Saúde, mas infelizmente a gente ainda não tem essa força para fazê-las acontecerem, porque existem muitas variáveis nesse percurso, né?
Por outro lado, a comunidade ela tem que se unir, porque já que foi eleita algumas situações, né? Eu acho que a comunidade tem que cobrar do poder público. Vocês têm que se unir, vocês têm que saber serem capazes de, não, mas nós queremos isso, nós queremos um médico, nós queremos uma equipe. A gente tem uma demanda de saúde aqui nesse distrito. Eu sei que não responde todos os teus anseios, porque também é o meu anseio, né? O nosso anseio de ver a saúde chegando e outros serviços, né, que é dever do município propiciar para os munícipes. Tá certo? Alguém quer fazer mais alguma consideração ou pergunta? O senhor? Opa, aí eu Tá bom. Boa tarde a todos. Eu me chamo Antônio Castro, eu sou o novo administrador do Distrito de Demarcação. Eu estou aqui nessa cidade há 2 meses. E então, eu que administrei o Distrito de Calama por 8 anos na gestão do prefeito Roberto Sobrinho, já me senti muito angustiado de ver a falta do poder público nesse estado de demarcação. É como você já deve ter visto, esse distrito, ele é abandonado pelo poder público. Ninguém tem olhos para a demarcação. Aqui se falta tudo. Eu sei que vocês estão aqui com uma proposta muito boa. E se vocês pudessem resolver a situação nossa aqui e de todos os distritos. Infelizmente, não é possível. Vai depender muito do poder público maior, do poder judiciário, nosso prefeito e secretário, que vão gerenciar esse plano diretor pelos próximos 10 anos. Então, o distrito de demarcação, eu vejo aqui nesse livro aqui, tem o saneamento básico. Eu gostaria de saber desse saneamento básico para incluir a construção de calçadas, passarelas, a falta da implantação do sistema de abastecimento de água que nós não temos aqui. Nós temos um sistema de abastecimento de água que ele é cedido pela cooperativa do distrito. A hora que eles quiserem tirar, a gente não tem o que falar porque é deles, é próprio. Eu vejo assim que a gente vai sofrer uma ordem para tirar, porque é deles. Então, falta de prazos, falta de construção de quadra poliesportiva, segurança pública, a regularização fundiária, como você falou naquele momento. Então, são coisas que o poder público deveria ter resolvido, pelo mínimo, a metade do que eu estou falando. Porque eu conheço esse tipo de demarcação há 40 anos. E eu vejo que demarcação é tão esquecida que o prefeito Roberto Sobrinho não construiu um banheiro. Eu achei isso aqui uma falta até de consideração e respeito com a população de demarcação. Porque enquanto ele construiu demarcação de Calama, 11 obras, ele esqueceu desse aqui. Então, eu vou torcer muito para que esse prefeito atual que está aí no Brasil, o nosso prefeito da capital de Porto Velho, olhe com mais carinho, com mais ênfase, para os distritos baixos brasileiros, porque na verdade aqui é como você está vendo, pouca gente na reunião. Por quê? Porque o povo não acredita mais. Infelizmente não deveria ser assim. Eu queria que todos estivessem aqui presentes, para todo mundo desabafar, para dizer o que sente, para que essa nossa palavra ela ecoasse lá no interior, entendeu? Mas infelizmente ainda vejo assim que a população não é unida. Infelizmente é onde não tem união, não tem construção. Não tem. É coisa muito complicada. Então, gente, eu só gostaria de. Eu vou torcer. Eu não sei o tempo que vou passar aqui como administrador do distrito, mas assim, o tempo que eu passar aqui, eu vou trabalhar para melhorar a situação e a qualidade de vida de cada morador. Entendeu? Porque eu aceitei o desafio de vir para administrar a demarcação para melhorar a situação de cada um. E eu espero em Deus que as coisas boas nesse novo plano de direção, que o poder público possa ver isso aqui com mais carinho
e responsabilidade e atenção. Obrigado. Eu não tenho nem o que complementar, só vou dizer para o senhor que essas ações pontuais, obras, projetos, que é o que o senhor está pedindo, exigindo, na verdade, porque é uma exigência que é legítima, né? Já deveria ter e não tem, são coisas pontuais simples, são ações que podem sim. Não é que o plano diretor vai dizer assim, olha, vai ter uma calçada na avenida principal de demarcação, mas ele vai dizer assim, olha, está faltando acessibilidade, coisa que até hoje o plano diretor atual não contemplou, porque nem se falava em demarcação. Então só o fato da gente estar aqui conversando, dialogando e trazendo essas preocupações, essas necessidades e colocando no papel, e esse papel é uma lei, não é qualquer papel, e é uma lei sólida, muito forte, já traz um certo respiro e uma possibilidade que isso aconteça, entendeu? Até mesmo porque o orçamento do município, só lembrando, o orçamento do município ele tem que ter um vínculo com o plano diretor, entendeu? Então assim, se tem algumas necessidades que são prioritárias dentro do plano diretor, com impacto com a sociedade, o orçamento ele, logicamente teria que acompanhar esse impacto feito com a sociedade. Ora, se vocês estão precisando de água, se vocês estão precisando de acessibilidade, por que cargas d'água você viria implantar um equipamento que não tem nada a ver com a necessidade da sociedade, entendeu? Então assim, é uma ferramenta de cobrança também. E vocês dizem assim, não foi isso que nós pedimos. Nós pedimos, calçamento, nós pedimos água. Cadê água? Por que você está implantando aqui uma praça? Se nós pedimos outra coisa, entendeu? Então, sim, tudo isso que está sendo conversado é construindo uma diretriz, um encaminhamento para que isso aconteça. O senhor é contra ou a favor da mentira? Por favor, o ser humano não precisa mentir. Então agora sim. É o que ele citou aqui. Sim. Então, peraí, deixa eu passar para o senhor. O senhor fala seu nome e faz sua consideração, tá bom? Assim, só encerrando. É isso mesmo. Eu também pode. Olha para a câmera e fala, vai. Não tem como eu falar. Não, fale. Você não começou, agora termina. Agora diga seu nome, vai. Não, meu nome é Antônio Geraldo Nascimento Filho, então está com 2 anos que eu cheguei na demarcação. E o que eu vejo aqui é aquela palavras que ela não tem valores. Por que a palavra que não tem valor? É aquela palavra que não tem unidade, todo mundo quer ser mais. Aí quando chega um diretor que quer fazer aquilo que ele quer comandar, aí chega um pessoal que diz, não, deixa do mesmo jeito que continua. Então você não tem como ir para frente. Entendeu? Então chega ele agora, por exemplo, um diretor aqui que eu admiro, outros mais. Eu estou com 2 anos aqui, que eu sou de Porto Velho, na realidade fui do Maranhão, sou do Maranhão. Mas eu conterrâneo. Exatamente. E cheguei para... Mas eu vi que a possibilidade aqui é muitas pessoas que cada um quer ser um mais e tal. Aí quando chega um diretor, um administrador, quer dizer, demora poucos dias. Não, vou embora porque ninguém tem aquela possibilidade. Bom, o Ney acabou de falar agora, que ele aplica para vocês, que são os poderosos no caso. Ah, quem dera. Quem dera. Aí a gente fica todo... Aí acabei de falar a mentira, onde chega. Será que chega a verdade ou a mentira? Aí ele diz assim, por exemplo, ele como está sendo o administrador, diz, pô, eu estou querendo levar o pessoal tudo legal, o bacaninho e tal, para valorizar as coisas. Mas aí lá vem aquela palavra que vem de longe, né? Eu não sei de onde vem. Aí acaba nesse sistema aí que ele acabou de falar agora. Entendeu? Tá certo. Oh. Tá bom. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Desabafar, falar? Não. O senhor quer? Não. Certeza? Então a gente pode passar para a votação a eleição do delegado? Não. Pode ser, né? Então a gente vai eleger um delegado, olha, como é que vai ser? A conferência vai acontecer em maio em Porto Velho, essa conferência ela vai servir para validar todo o processo, porque a gente vai finalizar em maio com o diretor. Então a gente vai chegar e só conferir. Não, tá certo. É isso mesmo que a gente construiu com o passar desse ano, certo? Então vão 2 pessoas para essa conferência de cada distrito.
Uma delas, automaticamente, é o administrador, certo? Que é o delegado nato, e uma outra vai ser eleita aqui entre vocês, priorizando quem já participou de algum outro evento do plano diretor, seja oficina, seja audiência. Quem já participou de pelo menos um tem prioridade. E fora esse delegado, a gente vai eleger também mais 2 suplentes. Quem são esses suplentes? Caso o delegado falte, outra pessoa vai substituir. A gente lá pela CEMU, a gente vai conseguir aqui por Baixo Madeira uma diária, certo? A alimentação para esse delegado que vai. Nós estamos vendo a questão ainda da estadia, mas provavelmente a gente consiga. Então, com relação a isso, é garantido. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: quem tem interesse em se candidatar e, prioritariamente, quem já participou de algum outro evento do plano diretor, que tem um nomezinho assinado na ata? O senhor? Mais alguém já participou? O senhor também participou, não participou? Não. Mas o senhor assinou outra reunião? Tá. Então, se um de vocês dois que já participou quiser se candidatar, pode colocar a candidatura. Se os senhores não quiserem, outra pessoa pode se candidatar no lugar de vocês. Tá bom? Alguém? Eu vou pôr minha candidatura. O senhor vai se candidatar? Alguém quer se candidatar como suplente? Não, Como substituto? a minha palavra eu falo que fico no mesmo. Não, eu não vou mais falar. Eu estou neutro, eu fico no neutro. Tá. Alguém mais quer se candidatar? Ninguém, né? Tá vendo? Só Então, eu vamos falo. fazer assim, por aclamação, é o senhor Dorval, né? Vamos fazer uma votação aqui rápida, direta. Por aclamação, quem acha que o senhor Dorval é o delegado que tem que ir para a conferência em maio lá em Porto Velho? Levanta a mão. Só para registro. Só para registrar. O senhor não acha não? Eu vou colocar. Tá certo. Tá bom. Suplente, eu acho que ninguém quer ir como suplente. Alguém quer ser o suplente? Caso ele não possa ir, tem uma... É. Isso, Tem isso. pelo menos suplente. Com certeza. Alguém que vai substituir ele caso ele não vá no momento. Não possa Pode ir. acontecer algum imprevisto. Alguém vai vir. Isso. É. Não, ó. O senhor quer ser o suplente? Eu falo do delegado, né? Oi? Falei que eu do delegado, né? Que é policial. É o que mais tem lá. Porque, ó, tá conversando aqui, amarraram com o cuidado, aposentado. É verdade. Era peso, coitado. Meu amigão, né? Apanhou, trabalho de vezes no rato tudo. Não grava Assim não o policial. Nasceu bem regulamento. O senhor está falando aqui na comunidade. É, aqui é muito comunidade. Não tem como. Amarraram com o coitado. Vamos lá, gente. Quem vai ser o suplente do... Alguém para ser o suplente do senhor Dorval? Caso ele não possa sair, dar um dor de barriga, alguma coisa, né? Ele tem que ter alguém para substituir. Rapaz, né? Senão a comunidade fica sem um representante Com lá. certeza. Na hora de chamar Distrito de Nazaré, cadê o representante? Demarcação. Demarcação. Não vai estar presente, né? Então tem que ter um que vai substituir ele. Alguém se candidata aí? Ou alguém? Se não, a gente vai indicar. A comunidade pode indicar. Não, no caso de substituir para ele ser um outro candidato para ele, eu acho que está faltando muita gente aqui para chegar. Mas aí- Não, mas nós elege aqui, não. Não, mas aqui eu acho que não vai ter, eu acho que nessa igualdade que nós temos aqui, não vai ter nenhum. Não, com certeza, eu conheço, eu sei, verdade. Eu bato a realidade, eu não sou um cara que está mentindo, não. Realmente, eu acho que... Nossa, você vai? Ah, então, tudo bem, a gente vai respeitar. Caso ele não possa ir, vai ficar só sem sem representante. um representante lá. Né? Mas aí tem que explicar e dizer, ó, faltou milhões de pessoas para poder, com uma reunião muito rápida. Pode repetir, por favor. É que foi, faltou muitas pessoas que não teve possibilidade, faltou muitas pessoas
para chegar aqui para representar a lei. Entendeu? Então, as pessoas que estão aqui não há possibilidade de Eu entendo. Só que, assim, as pessoas foram convocadas. convocada, mas aí Aí é de cada um querer vir, por isso é importante de participar. Né? Aí quem não veio cede a vez para aqueles que vieram escolherem, né? É que nem eleição mesmo. Enfim, você está deixando seu poder de escolha na mão do outro. na mão do outro. Quer nada aí? Vem. Então vamos torcer que ele vá. Ele vá, Não, senão... mas ele vai, ele é forte. Ele vai, ele é forte. Ele é forte, ele é Fica em branco. Pode, não sei, mas vem aí dessa menina aí, desse pessoal aí. Então, gente, ó, alguém tem mais alguma consideração? Não, né? Tudo certo? Então, eu quero agradecer de novo a presença de vocês aqui. Mesmo com as pessoas, a gente teve qualidade, reclamações, críticas. Então, isso é importante. Isso é importante. E principalmente que está sendo registrado, então isso é muito importante. Mas tem que ser a em voz de cima da vocês letra, sendo... tem que ser, é crítica. Tá Se certo. está acontecendo um erro, vamos colocar tudo certinho. Nossa função aqui é ser um alto-falante para vocês, Com entendeu? certeza. Não tem poder de decisão, mas tem poder de colocar os pedidos de vocês na mesa, tá certo? Então, obrigado mais uma vez, tá? Vamos tirar uma foto de todo mundo aqui, tá bom? Oficial, só para registrar no processo. Obrigado. da conferência, colocar lá... Vê se tem uns 3 aí para Ah, sim, sim. Ó, e a gente queria umas 3 pessoas para dar um depoimento aqui depois na câmera, tá? O senhor que fala bem. Não, eu falei mal. Falou não, falou muito Falei bem. mal. Falei bem? Falou. Obrigado por isso. Tá bonitão, tem que ser gravado.